Boa noite, meninos. Boa noite. Moema, Robson e Tainara, só nós. Estamos, assim, muito abandonados hoje. Não sei se o povo já começou o feriado, o que aconteceu, mas hoje está pouquinho, hein? Professor presente! Boa noite, Robson. Ontem não teve jeito de eu assistir a aula, não. Tava, Percebi. tava com a 500 quilômetros daqui. Misericórdia. Mas já está em Anápolis, Eu Robson? acabei de chegar agora. Eu acelerei para assistir a aula, né? Muito bem, graças a Deus. Estamos indo passar o feriado em casa, Robson? Trabalhar, né? Não pode, os radar não para, né? Ah, eu não sei como é que funciona isso. Você vive viajando para colocar esse tal desses radar, não acaba nunca esses trem? Não acaba. Fora da rodovia é um projeto com o governo, né? Aí não pode ficar parado também, não. Pode Ah, ficar parado hora nenhuma. entendo, entendo. Quem mais está aqui? Rita, Gabriel. Rita, essa Rita que está aqui é aquela Rita que tinha o cabelinho azul? Que nunca fala comigo? Que era representante? Não sei se ainda é. Oi, professora, boa noite, sou É eu. você? Rita, eu estava te procurando há séculos, Rita. Eu ficava assim, gente, mas será que a menininha do cabelinho azul desistiu? Porque eu nunca mais vi ela nas minhas aulas. Aí outro dia eu ia perguntar, mas aí passou da hora, eu esqueci. Aí agora que tem pouquinha gente, falei, vou perguntar se é a Rita do E cabelinho azul. não, continuo sim no curso ainda. Ah, bom, eu levei um susto assim, gente, mas eu nunca mais vi essa menina. O que que aconteceu? Não tá em nenhuma disciplina. Aí outro dia eu vi seu nome. Eu falei assim, eu vou perguntar se é a Rita do cabelo azul. Olha a referência, a Rita do cabelo azul. Aí agora, eu falei assim, agora que eu vou perguntar. É agora. Tudo bem, Rita? Você tá em Anápolis? Sim, professora, tudo bem, estou em Anápolis. Sim, eu faltei algumas aulas porque eu tive alguns problemas com a minha matrícula, mas aí resolveu. Aí agora eu já estou tendo acesso normal. E no semestre passado você não tava, não? E estava. Mas você não fazia disciplina comigo? Por que que eu não te via, será, gente? Eu não sei o Não que que me deu, que eu sei se achei no que você passado tinha eu fiz sumido. isso. No Pois meu é. coração, no meu coração eu senti que você tinha sumido. Eu falei, não é possível, não é possível. E só porque eu falei que a Rita tem o cabelo azul, uma aluna acabou de falar comigo, não sei o nome dela, também tem o cabelinho azul. Agora não vou mais poder ficar falando que a Rita tem o cabelo azul. Vou ter que trocar o cabelo da Rita por outra cor. É... Que bom, então, Rita, que você não desistiu. Fico muito feliz, graças a Deus. O que você falou? Você falou que está em Anápolis? Estava aqui mandando o link. Sim, eu estou em Anápolis. Ah, que top. Você trabalha com unha agora, né? Eu vejo tudo. Isso, eu tenho a senhora nos meus status, eu sempre Ah, posto eu vejo tudo. também. Os representantes veem tudo, né, gente? Eu não apago meus representantes, nem quando eles formam eu não apago. Eles não me fazem, não me dão nenhum motivo para apagá-los, então eu tenho todos. Que bom, então. Bom demais. A sala hoje está vazia, minha gente, vazia. Então eu vou começar dando os recadinhos, né? Recadinhos que eu já dei na aula de ontem, mas para quem não estava, acessar seu AVA, tá? Dá uma olhada se a sua nota de atividade formativa está lá, por favor. Se está digitadinha, se não está faltando nada. O gabarito já foi para vocês, já enviei. Então vocês podem olhar se a nota coincide, a nota da atividade com a nota com a nota que está no AVA. Se eu não digitei errado, vai que eu comi os pontos de vocês. Eu sei que se eu tiver digitado a mais, vocês não vão me contar. Não tem nenhum problema também, tá? Vocês vão pro céu assim mesmo, não vai ter problema não. Mas o importante é que as notas não fiquem sem estar digitadas. O a mais eu não me preocupo. Me preocupa muito é se eu digitar a menos e acontecer aí alguma coisa com vocês e vocês reprovarem por causa do a menos. O a menos me preocupa mais. Então eu quero que vocês olhem, por favor, se a notinha está lá, tá bom? Lembrando que semana que vem é a nossa atividade avaliativa de todas as disciplinas. Lembrar que vai ser aberta às 8 da manhã da quarta-feira e vai ser fechada às 8 da manhã da quinta-feira. Grande maioria de vocês tem meu contato, eu vou deixar o contato no AVA, vou deixar o contato na prova, porque se acontecer alguma intercorrência, qualquer bobeira que vocês precisem me reportar, vocês podem me chamar que eu vou resolver, tá bom? E também não tem aula na quarta que vem, mas eu vou ficar online aqui, vou deixar aqui online, caso alguém precise falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu vou deixar aqui, tá? Então,
precisando de mim, eu estarei bem, não sentadinha aqui, mas deixarei online. À medida que alguém precisar e falar comigo, eu estarei aqui disponível, tá bom? É isso. No final da aula, como eu fiz ontem, eu vou dar um spoiler, não é uma revisão, é um spoiler do que é mais importante na prova de Biomol. Também acho que está fácil, não sei se foi porque eu fiz e porque eu ando achando que essas provas, quando é digital, elas estão muito fácil demais, porque não tem como pesar muito a mão, porque é difícil colocar conteúdo no Forms, é difícil colocar figura, tudo é difícil. Então, parece que ela não tem jeito de ficar muito difícil. Então, eu vou deixar o meu momento de dificuldade para quando nós voltarmos a ter provinha de papel e tal, que eu ando sonhando com isso, mas estou sonhando primeiro com a minha vacina, tá? Ando sonhando com a provinha de papel para a gente pensar em dificuldade. Por agora, eu acho que é o momento de vocês colocarem em pauta aí o que foi absorvido, tá bom? O conteúdo de hoje, da unidade 2.2, é um conteúdo bem light, bem tranquilo. Eu ia até colocar 2 conteúdos hoje, mas aí eu pensei assim, poxa, mas semana que vem é prova, para que pesar a mão hoje, né? Fazer assim, um excesso de coisas e tal, sendo que eu não preciso cobrar isso na prova. Então eu decidi ser bem light, fazer um conteúdo bem tranquilo, coisas que a gente já cansou de falar, não é revisão, mas parece que, né? Mas achei melhor não colocar 2 unidades, não. Eu poderia, mas depois eu coloquei o slide, falei assim, eu vou fazer 2 unidades. Aí depois eu peguei e pensei assim, não vou fazer não, vou deixar para fazer no tempo certo, não vou correr não, porque não tem necessidade disso agora, tá bom? Não estamos atrasados, tá tudo tranquilo, então tá de boas. Não vou fazer 2 conteúdos hoje, não. Não acho interessante sobrecarregar. Véspera de feriado, né? Vocês vão ficar em casa, que vocês não vão aglomerar, né? Não vão fazer nada disso. Enfim. Deixa eu abrir aqui. Professora, Pode falar. é que você me enviou a correção, mas no AVA não tá aparecendo a minha nota. Mas tá o que no AVA? Não digitado? Não, na verdade Vamos tá fazer... aparecendo de jeito estranho. Tem um negócio assim, B1, B2. tô Tá achando que diferente. não, faz o seguinte, no finalzinho, quando eu terminar, você vai me chamar e eu vou abrir o AVA, sem vocês verem, lógico. E vou olhar se a sua nota foi digitada, tá bom? Pode ser assim? Que aí eu sei que tá digitada e aí não tem nenhum problema em relação a isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Aí eu vou, quem precisar que eu olho no finalzinho, eu abro o AVA no finalzinho da aula e a gente confere se tá todo mundo, se faltou alguém, se eu deixei alguém para trás, tá bom? É importante isso. Então, hoje, a gente vai trabalhar com conteúdo que é a síntese proteica. Particularmente, é uma aula que eu gosto muito, 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 muito mesmo, porque dá para a gente tirar um monte de ideias, né? Pensar num monte de coisas. Então, eu gosto muito de falar de síntese proteica. Já falamos, nós já sabemos como é que produz uma proteína, a gente só precisa afirmar isso aí. Mas saber, já sabemos, trabalhar, já trabalhou, mas existia lá a necessidade de trabalhar uma aula só para isso, então vamos trabalhar uma aula só para síntese proteica. Aí eu decidi começar a aula falando, antes de falar da síntese em si, falar da importância, né, da proteína, porque às vezes a gente fica falando o tempo todo, DNA, RNA, transcrição, né? E a gente acaba, tradução, transcrição, e a gente acaba lá deixando de mão o quão é importante falar de proteínas, né? O que são as proteínas do nosso organismo, né? São as nossas moléculas, são aquelas moléculas orgânicas que eu sei que é formado por uma série, por um grupo de aminoácidos, né? Isso eu já sabia. Quando esses aminoácidos unidos entre si, bolinha com bolinha, bolinha com bolinha, vão ser ligados por uma ligação que eu chamo de ligação peptídica, tá? Né? Até porque são peptídeos que estão sendo ligados ali, né? Imagina um colar de bolas, um colar de pérolas. Aquela ligação que une cada bolinha, eu vou chamar de ligação peptídica. Tá, mas por que falar de proteínas? Por que ter uma aula só específica para falar da síntese de proteínas? Porque as proteínas do nosso organismo são tudo, né?
São tudo. Tudo que eu tenho é baseado em algum tipo de proteínas. Vamos ter uma noção. A estrutura dos meus tecidos, por exemplo, né? A estrutura dos meus tecidos tem ali proteínas, actina, miosina. A base é o quê? Proteína. Regula a atividade de órgãos, por exemplo, os nossos hormônios, TSH, FSH, LH, GH. Hormônios são proteínas, tá? Com funções que a gente fala que são funções reguladoras, funções endócrinas, né? Outras proteínas participam do que a gente chama de processo de defesa do meu organismo, que são os anticorpos. Quem são os anticorpos que participam da defesa do meu organismo? IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, anticorpos. Ai, professora, até isso é proteína? Até isso é proteína, né? E tem a ver com o DNA, com o RNA da minha célula. Outra coisa que tem a ver com proteínas, todas as reações químicas que acontecem na minha célula, eu vou ter a ação de enzimas. Aí a gente lembra daquela regra básica, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, quer dizer que os meus processos, a aceleração do que vai acontecer no meu organismo, o motivo de acontecer, cada enzima do meu organismo, ela é proteica. Eu tenho enzimas que digerem alimentos, né? Eu tenho enzimas que nos protegem. Enfim, tudo isso é proteína. Outra proteína que às vezes a gente não correlaciona, proteína que transporta os gases sanguíneos, que é a hemoglobina, também é uma proteína, ok? E qual que é a função principal dessa proteína? É transportar gases sanguíneos, né? Oxigênio, CO2, né? E eu também tenho proteínas responsáveis pela contração muscular. Então, se eu generalizar, eu tenho proteínas tudo no meu organismo tem a ver com algum tipo de proteína. E é por isso que eu preciso estudar por que elas são formadas, como elas são formadas, a partir de que condição que essas proteínas são formadas, tá? E qual que são? Aí eu coloquei aqui mais funções, ó, catalisadores de reações químicas, que são as enzimas, tá? Enzima trabalha como catalisador de reação química. Quem não lembra o que funciona catalisar? Acelerar uma reação, tá? Defesa do organismo, que são as imunoglobulinas, né? Que são proteínas, né? As imunoglobulinas são as proteínas, que são as IGs, né? As IGs da vida. Imunoglobulina M, imunoglobulina A, imunoglobulina G, imunoglobulina D e imunoglobulina E. Comunicação celular também tem a ver com a presença de proteínas? Sim. Como é que uma célula se comunica com outro? Transporte de substâncias, como no caso da hemoglobina, que eu acabei de falar, é proteína? Movimento e contração de certas estruturas, como as proteínas que são responsáveis pela movimentação dos cílios e flagelos de algumas células que a gente tem, células ciliadas, as células das suas vias aéreas respiratórias superiores, elas são ciliadas. Tem células ciliadas lá no seu canal endocervical, lá no seu colo de útero. Serve para quê esses cílios, esses prolongamentos? Cílio é cílio mesmo, tá? Cílio. Serve para quê esses prolongamentos? Serve para poder evitar, por exemplo, a entrada de estruturas estranhas, uma forma de defesa, tá? Outros tipos de proteínas que servem para sustentação, como é o caso do colágeno da pele, e aí é uma curiosidadezinha, a gente produz colágeno até de uma quantidade considerada excelente, até mais ou menos 30, 35 anos de idade. Daí em diante a gente não consegue produzir a mesma quantidade de proteínas, né? A gente começa a perder essa capacidade e é óbvio que a gente vai ter uma pele envelhecendo por conta da queda da produção dessa e outras proteínas, né? Colágeno, elastina, que atua aí na sustentação da pele. Então, eu tô te dando
uma série de probabilidades para você estar utilizando todas as proteínas que o nosso organismo está o tempo todo sintetizando, está o tempo todo produzindo, tá? E aí, de onde vêm essas proteínas? No comecinho eu falei, todas as proteínas são um grupo formado por um grupo de aminoácidos. Outra característica muito importante das proteínas, moléculas grandes, pesadas, ok? Moléculas, todas as proteínas, num geral, de forma generalizada, quando eu vou falar de proteína, eu estou falando de moléculas grandes, moléculas com peso molecular bem considerável, tá bom? Depende, obviamente, da sequência de aminoácidos que vai formar essa proteína. Aí vocês lembram que nós temos, dentre tantos e tantos e tantos aminoácidos disponíveis na natureza, 20 são os descritos como tendo funções dentro do nosso organismo, né? E aí nós vamos dividir esses aminoácidos existem outras formas de classificação de aminoácidos, mas aqui eu quero apenas ressaltar a divisão de aminoácidos em aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais, que vocês viram isso aí, algum conteúdo lá no jardim de infância, na pré-escola, essas aulinhas de jardim de infância, tá? Os aminoácidos que a gente chama de essenciais, né? São aqueles que eu preciso essencialmente consumir. Por quê? Porque eles não são sintetizados pelo meu organismo. Então, todos aqueles que são essenciais, é essencial ao meu corpo e eu não consigo sintetizá-los, eu preciso absorvê-los, por exemplo, a partir da alimentação, ok? Já os aminoácidos que eu classifico eles como não essenciais, são aqueles que o meu organismo consegue sintetizar. Então, eu não preciso necessariamente fazer a ingesta, porque tudo que eu ingerir a mais vai ser sobrecarga, ok? Então, os essenciais, o nome é essencial justamente porque o meu organismo não sabe produzir ele. Eu preciso me alimentar para ter. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que o meu corpo já produz naturalmente, que eu não preciso me preocupar, a menos que você tenha alguma deficiência e não consiga geneticamente produzir algum determinado tipo de aminoácido, tá? Os aminoácidos que são os essenciais, você precisa aprender só os essenciais, que são aqueles que vocês precisam absorver a partir da alimentação, são a isoleucina, a leucina, a lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aminoácidos, eles não são sintetizados pelo nosso organismo. Os outros 12, o meu organismo consegue sintetizar. E a histidina, ele é considerado essencial também para crianças, tá? Depois, com o decorrer da vida, não se considera mais ele essencial. Inclusive, algumas literaturas que vocês vão ler, não vão encontrar a histidina como sendo descrita como essencial, porque ela é essencial apenas para crianças. Depois, no decorrer da vida, acaba que o organismo aprende a produzir, tá bom? Outra coisa importante. Professora, mas parece que a gente tem que estar o tempo todo ingerindo aminoácido, ingerindo proteína e tal. Sim, é o tempo todo ingerindo, o tempo todo a gente ingere e perde o tempo todo. O tempo todo é uma coisa de produzir e gastar, produzir mais. Produzir, gastar e produzir mais, tá? É uma coisa, um vai e volta que a gente chama de turnover, né? Que tem a ver, obviamente, com aqueles processos anabólicos e catabólicos do nosso organismo, com a perda e o ganho aí do nosso organismo, tá? Então, não adianta você ingerir hoje para o resto da vida, que isso não vai acontecer. O que você ingere hoje, obviamente, você vai utilizar hoje. O que você não utilizar, obviamente, vai armazenar. E aí nós vamos gerar uma série de outros problemas, tá?
Que mais sobre introdução de proteínas que eu devia lembrar vocês? À medida que eu for lembrando, eu vou falando sobre os aminoácidos, tá? Então, isso aqui é uma introdução extremamente importante, tá? Que não pode ser deixadas para lá. E a síntese de proteínas em si. Então, tudo aquilo ali que eu falei é importante sobre as minhas proteínas. Então, veja bem. As minhas proteínas vão ser produzidas, sintetizadas a partir de aminoácidos que eu já tenho, que eu consigo produzir sozinha, e de aminoácidos que eu ingeri a partir da minha dieta. Por isso, a necessidade de uma dieta equilibrada, para que eu possa absorver todos os tipos necessários de aminoácidos, ok? Nem mais, nem menos. Onde a síntese proteica está acontecendo? A gente sabe que a síntese proteica vai iniciar lá no núcleo, né? Com aquele momento de transcrição, onde o DNA vai gerar um RNA, que é uma cópia, e depois esse RNA, depois de sofrer maturação, que é aquele processo de splicing que nós falamos a semana passada, esse RNA vai ser mandado para o citoplasma, e lá no citoplasma, tanto no retículo endoplasmático rugoso como nos ribossomos, vai começar, de fato, a síntese de proteínas, tá? Então, eu posso dividir a síntese de proteínas em 3 momentos principais. No primeiro momento, onde eu faço a transcrição, que é a cópia do DNA em RNA. Depois, a ativação de aminoácidos que estava ali no interior do meu citoplasma, vagando por aí, nós vamos ativá-los para poder montar a minha proteína. E depois, no fim, eu de fato monto aí a minha proteína no processo de tradução, ok? Então, eu divido a síntese de proteínas em 3 momentos distintos que vai acontecer lá na minha célula, em todas as minhas células. Aí a gente vai lembrar que cada tipo de célula do meu corpo, mesmo elas tendo todas o mesmo material genético, elas têm condição de produzir proteínas diferentes, tá? Eu tenho N probabilidades de proteínas diferentes que são produzidas a partir de informações que veio lá do meu DNA, tá? Eu não posso me esquecer dessas informaçõezinhas importantes. Então, vamos lá. Vamos começar a sintetizar uma proteína de fato. Vamos construir as nossas proteínas. Então, a primeira coisa que vai acontecer, nós vamos aí pegar um cromossomo, vamos abrir, lembrando que o cromossoma é o DNA, né? Bem condensado. Nós vamos abrir inicialmente uma parte desse DNA. Lembra que a todo momento eu falei para vocês, o nosso DNA ele se abre por 2 momentos. Lógico, vai acontecer 2 momentos várias vezes no decorrer da vida daquela célula. Mas por que esse DNA se abre em 2 momentos? Num momento ele se abre para fazer a duplicação, antes da célula se dividir, e num outro momento ele abre para que seja feita uma cópia, um molde, que é um RNA, ok? Então, aqui me interessa saber desse segundo momento, quando ele abre para a produção, para a síntese de RNA. Então, vamos lá. Eu tenho um DNA lá, e aí aquela célula é especializada em produzir um certo tipo de proteína, por exemplo. Então, quando o meu organismo está tendo necessidade daquele tipo de proteína, a célula vai receber, obviamente, essa informação, elas trabalham com esse nível de informação, e aí nós vamos começar pelo primeiro momento, que é abrir a dupla fita de DNA. Então, venho com uma enzima e vamos abrir essa fita de DNA lá no ponto onde eu preciso para fazer a proteína necessária, tá? E aí a gente já lembra, né, que para o nucleotídeo eu tenho um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. É lá que eu vou abrir a minha moléculazinha de DNA, tá bom?
E aí, isso aqui a gente já sabe, pentose e desoxirribose no DNA, uma pentose e ribose no RNA, a gente já está até careca de saber isso aqui. As bases nitrogenadas são timina, uracila, citosina, adenina e guanina, sendo que a uracila só acontece no RNA e a timina só acontece no DNA. Isso aqui já é figurinha batida, tem que ser a primeira questão da prova, de tão batido que tá, né? Aqui, só um nucleotídeo novamente, grupamento fosfato, base nitrogenada, pentose. Até eu já sei desenhar isso aí. Então, vamos lá. Quando eu abrir aquele DNA, para que eu possa fazer uma cópia dele, né? Eu vou ter ali uma enzima abrindo a minha molécula de DNA e eu tenho uma enzima que vem construindo essa fita molde de RNA. O nome da enzima, RNA polimerase. Então, eu tenho uma RNA polimerase que vai montar a minha fita de RNA. Isso está acontecendo lá no núcleo da célula, ok? Então, no ponto que abriu, vamos imaginar que tinha uma timina no RNA, vai ter uma uracila. Se tinha uma adenina, aqui só a substituição, aqui não é o complementar, tá bom? E se tinha uma citosina, que não está complementar, por isso que eu nem vou falar, porque ó, o desenho não é complementar, é só a diferença de DNA para RNA. Eu queria um complementar aqui para ver, né? Então, aqui, eu abri o DNA para montar a fita de RNA. Então, vem a RNA polimerase, vai montando os nucleotídeos complementares à fita de DNA, ok? Então, eu vou fazer uma cópia, só que a minha cópia vai ser em RNA. Quando eu falo que a minha cópia é em RNA, é porque agora eu estou falando de uma fita simples, que no lugar da timina, eu vou ter uma uracila. Outra informação importante que vocês já têm. Esse RNA primário que acabou de ser formado, ou pré-RNA, ou RNA imaturo, ele é muito, muito grande quando a RNA polimerase acabou de montar ela ali no núcleo. Não se esqueça disso. Ele é muito grande. Todo ele vai sair do núcleo? Não, todo ele não vai sair do núcleo, tá certo? Então, aqui só coisas que eu já falei, ponto de hidrogênio unindo a molécula, né? Repetição. Aqui repetição também, vou passando até chegar onde eu preciso, tá bom? DNA, RNA, porque isso aqui vocês já sabem. Vamos lá. Aqui, molécula de DNA, as pontes de hidrogênio foram rompidas, tem que uma dupla hélice de DNA, adenina com timina, citosina com guanina, timina com adenina com timina e guanina com citosina. Tem uma enzima, ela vem aqui e quebra isso aqui, quebra, mas não separa totalmente a molécula de DNA, apenas abre essa molécula para que a gente possa montar, né, o RNA complementar, tá? Isso pode estar acontecendo, por exemplo, em várias partes do material genético, tá? Se separou, as fitas originais vão se separar, não é? Aqui é uma construção de DNA, mas exemplificando, eu teria aqui uma uracila para RNA, outra uracila se fosse RNA, uma uracila para RNA. Então, eu estaria formando duas fitas moldes semelhante ao DNA que acabou de ser aberto, sempre complementar, tá bom? Aqui, fita velha, fita nova, duas moléculas de DNA. Eu não quero falar de DNA hoje, quero falar só de RNA. Duplicação, isso aqui eu vou passando porque a gente já falou, tá? Não vou ficar batendo em cima porque vocês já sabem, estão carecas de saber. DNA, nucleotídeo, adenina, isso também já falamos. Ô, tanto de repetição, meu Deus do céu. Vamos lá. Ribonucleico, síntese de proteínas. Então, aqui,
a enzima RNA polimerase, à medida que aquele DNA foi aberto, ela foi construindo uma fita complementar. Usou o DNA para fazer um molde. Lembra que esse molde é uma fita bem maior, mas bem maior mesmo do que a molécula de DNA original, tá? E aí o que vai acontecer? Montei aqui toda a minha fita de RNA. Essa fita de RNA que acabou de ser montada, como ela é muito grande, aí a gente vai lembrar que ela é formada, né, por regiões que eu chamo de introns e regiões que eu chamo de exons, foi o que a gente falou na aula passada. Eu tenho regiões que são chamadas de introns e regiões que são chamadas de exons. O que vai acontecer quando eu acabar de formar essa fita de RNA lá dentro do núcleo? Essa primeira fita, ela é chamada de RNA pré-RNA ou RNA jovem, RNA imaturo. Antes que ele saia do núcleo, antes que essa fita que acabou de ser formada, ela vai desapregada aqui, né? Vai montar o meu RNA e ela vai sair daqui. Quando ela sair, as duas partes do DNA vai se unir novamente, que não tem necessidade dela ficar aberta, tá? E vai liberar o molde, que é o RNA. Só que esse molde, ele é muito grande, né? Porque eu tenho os introns e eu tenho os exons. Relembrando, e introns são aquelas partes do DNA que não codifica proteínas, tecnicamente falando. Mas já existem literaturas mais modernas que falam de algumas proteínas que podem ser codificadas pelos introns, né? E os exons são as partes oficiais que fazem a codificação de proteínas. O que acontece? No momento de construção, de melhoria dessa molécula de RNA, um momento que a gente chama de processamento ou splicing, o que vai acontecer? Essas partes que são de introns, que tecnicamente não serviria para fazer uma proteína, porque não tem a receita para fazer a proteína, essas partes são removidas ali no momento que eu chamo de splicing. Eu tiro as partes que são introns e vou unir todas as partes que são exons, tá? Quem vai retirar esses pedacinhos que tecnicamente não tem função são um conjunto de enzimas que eu vou dar o nome, falei semana passada, que se chama spliciosoma, né? Que vai pegar a fita de DNA, fazer o nozinho e cortar. Beleza. Então, nesse momento, eu estou falando que esse RNA que acabou de ser produzido, ele está sendo maturado, né? Está amadurecendo. A partir do momento que retira todos os introns, que não teria função para formar a minha proteína, não tem informações que servem para formar a minha proteína que eu necessito, eu vou deixar só os exons, que tem a parte codificante. Terminei de fazer esse processo de splicing. Agora sim, esse RNA pode sair do núcleo em direção ao citoplasma. O RNA só vai sair do núcleo quando ele tiver sofrido esse processamento, esse splicing, que é para retirar todos os introns. Antes disso, ele não sai, tá? Porque ele não pode sair do núcleo contendo informações que não sabe fazer uma proteína, ok? Então, o RNA maduro é o que vai deixar o núcleo em direção ao citoplasma, ok? E aí nós vamos relembrar, o RNA que sai do núcleo, ele é o RNA mensageiro, porque ele leva a informação sobre a proteína que vai ser produzida, tá? O RNA transportador é aquele que carrega a sequência de aminoácidos, a trinca de aminoácidos, né? O anticódon, para montar a minha proteína. E o RNA ribossômico é aquele RNA que vai montar, que vai servir de fábrica para montar
a minha proteína, tá? E esses ribossomos, ele é descrito como se ele fosse feito por duas subunidades, tá? Duas subunidades. Uma subunidade maior e uma subunidade menor, tá? Então, eu vou desenhar aqui, a grosso modo, de forma bem assim, nada a ver, mas vamos imaginar que um ribossomo é formado por duas bolinhas, uma maior e uma menor. A menor, a literatura fala que é 40S, e a menor, 60S. A maior, 60S. Maior e menor. E aí, essas duas subunidades se unem para conseguir montar a minha proteína. A fita do RNA mensageiro, ela vai entrar aqui, ó, para poder ir construindo a minha proteína. E aí vem o RNA transportador trazendo a minha trinquinha de aminoácidos para montar essa fitinha. Isso vai acontecendo dentro de uma parte, de uma fenda dos ribossomas. Isso está acontecendo o tempo todo dentro das minhas células, tá certo? Então, ribossomas é uma organela que está lá no citoplasma que serve para montar as minhas proteínas, tá? Então, a síntese de proteínas possui aí a gente vai ter uma sequência de aminoácidos, né? Que devem ser ocupados locais específicos em uma determinada proteína. Essa informação veio lá do núcleo, sofreu splicing, saiu do núcleo, chegou no citoplasma da célula, né? Eu falei que eu tenho uma célula que é um formato de ovo frito, toda a informação veio daqui de dentro dessa bolinha veio o RNA mensageiro, que depois que ele sair, ele vai para o citoplasma em busca dos RNAs ribossômicos para montar a minha proteína, tá bom? Então, vamos lá, vamos lembrar. Cada trinca de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, não é no DNA, é no RNA mensageiro, eu vou chamar de códon, tá? Que, obviamente, vai corresponder a uma proteína, a um aminoácido na proteína que eu vou formar. Cada um códon, 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, e equivale a um aminoácido diferente na proteína que eu vou montar, tá? E aí, se uma proteína, por exemplo, tem 7 códons, quantos nucleotídeos eles vão ter? 7 vezes 3, ele vai ter 21 nucleotídeos, tá? E aí vocês podem ir fazendo as continhas aí em relação à quantidade de códons e a quantidade de nucleotídeos. Lembrando, outra informação importante, que são os códons de iniciação e os códons de finalização. Só vai iniciar a leitura do meu molde, do meu RNA mensageiro, quando se encontrar o códon de iniciação, que aí vocês lembram que é uma metionina, né? Um AUG. AUG é o códon que vai iniciar a leitura da minha fita aí para formar a minha proteína. E o códon de finalização podem ser 3, né? O UAG, UGA e o UAA. Então, esses são as 3 probabilidades para códons de finalização. Lembrando que não existe complementaridade para os códons de finalização. Por isso que quando for feita a leitura de um desses 3 códons de finalização, termina a produção da proteína, porque não tem nenhum códon complementar a eles. Por isso, eu não vou conseguir produzir mais uma proteína diferente depois que um códon de finalização entrar. Quando ele entrar na leitura, acabou a produção, acabou a síntese de proteínas, tá? De forma aleatória, o ribossoma vai fazer essa leitura e aí acabou a formação daquela proteína X que está sendo construída, tá? Aqui, só falando do RNA transportador, que ele vai pegar o aminoácido, né? Pegar o aminoácido que está disponível ali no citoplasma da célula
e levar ele para fazer a síntese proteica. E aí eu tenho o RNA transportador, ele é sempre desenhado para a gente quase desse jeito, se meu desenho fosse perfeito, né? E aí ele vai ter o que eu chamo de anticódon, tá? Que vai dar lugar para transportar um determinado aminoácido. Esses aminoácidos que o RNA transportador vai pegar lá no citoplasma da minha célula são aqueles aminoácidos que eu falei agorinha para vocês, os essenciais e os não essenciais, os que o meu próprio organismo é capaz de produzir e os que o meu organismo não sintetiza, mas que eu tenho que alimentar. Então, é por isso que eu tenho que fazer a alimentação balanceada em determinados aminoácidos, para que eu tenha esses aminoácidos disponíveis para formar a proteína específica que eu preciso. E aí meu cérebro que vai pensando muito rápido, quando eu vou pensar, por exemplo, em proteínas que fazem o cabelo, né, dar força para o cabelo, cabelos mais fortes, unhas mais fortes, unhas quebradiças, eu sempre fico pensando, quando a pessoa tem deficiência, tem uma unha mais fraca, certamente ela tem uma proteína deficiente, ou talvez um déficit de formação dessa proteína, e me dá a ideia de pensar que de repente a alimentação dela está sendo deficiente em um aminoácido específico, portanto eu não consigo portanto eu não consigo montar uma determinada proteína. É mais ou menos essa a linha de raciocínio para a produção de proteínas no meu organismo, né? Tudo bem? Aqui só a ideia de um RNA transportador, né, que vai carregar aí o aminoácido específico. Aqui é o anticódon dele, tá? O anticódon dele, e aqui onde ele vai se ligar o aminoácido específico para levar, para construir a minha nova proteína, tá? Então, RNA transportador. E o ribossomo, RNA ribossômico, que é o que eu tinha acabado de desenhar ali de forma mais grosseira, né? Formado por duas subunidades, a menor 40S e a maior 60S. Essas duas partezinhas vão se juntar, no meio vai ter uma fenda, que é onde vai passar aí o meu RNA mensageiro para contar as informações que devem conter a minha proteína que vai ser formada. Lembrando que depois que esse RNA mensageiro for liberado de fazer a proteína, ele vai se soltar aí desse RNA ribossômico, tá? Ele se libera, ele já fez a cópia, já mandou a informação que tinha que mandar, ele se libera do RNA ribossômico, tá bom? Aqui, uma ideia de inicialização da síntese de proteínas. Lembrando que o códon de iniciação, para começar a produzir, o que determina o play de produção de uma proteína, não é? O aminoácido a metionina, não é? Que é o AUG. A partir do momento que entra um AUG, inicia a produção de uma proteína. Aqui só exemplificando, não com o aminoácido de iniciação, um outro aminoácido qualquer, né? Um UAC, o complementar dele é uma arginina, né? Que só o nome dela não tá as ligações, mas é uma arginina, que é um C, um G, um C e um G, né? Aqui é a molécula de RNA mensageiro, por isso que tem um U, né? RNA mensageiro. E aí, a partir do momento que isso aqui não é o códon de iniciação, é um códon qualquer, só para a gente ter a noção, tá? Então, esse aqui é o códon, esse aqui é o anticódon, que corresponde ao transporte de uma arginina. Então, vai entrar ali um aminoácido arginina para compor a minha proteína. Aí depois vai ler mais outra trinca, mais outro códon, vai vir um anticódon com RNA transportador transportando mais um aminoácido correspondente, e assim a gente vai colocando um monte de aminoácidos, bastante aminoácidos, até formar a minha molécula inteira de proteína, tá bom? Aqui só as etapas da tradução.
Então, vamos lá. Eu peguei aí uma informação, não é? Peguei a informação e vou construir a minha proteína, tá? Então, aqui é a estrutura básica dos ribossomos, que eles vão aí se unir, né? Vão se unir, formando aí, ó, onde vai ter uma fenda, onde vai passar para fazer a leitura das nossas fitinhas de RNA que veio lá do núcleo, tá? Componentes, funções dos componentes ribossômicos, ribossomais. Primeiro, a principal função dos ribossomos é servir de arcabouço para interação com a proteína, para montar, né? Eu vou interagir o RNA mensageiro lá com o RNA ribossomal para montar a minha proteína. Alguns RNAs ribossômicos podem ainda ter atividade enzimática, que é produzir proteínas ao invés de produzir enzimas ao invés de proteínas, que aí eu chamo de riboenzimas, né? Reconhecimento com a interação com o RNA mensageiro que veio do núcleo para trazer aquela informação para produzir a minha proteína. Aqui, só função proteína, função enzimática, componente estrutural durante a síntese proteica. A gente já tinha falado das funções básicas da proteína, tá bom? Etapas de tradução, ativação de aminoácidos. Já sabemos, né, que 20 aminoácidos, né, nós temos disponíveis para montar todas as nossas proteínas. Mas aqui a enzima que faz a ligação entre cada aminoácido. Enzima que faz a ligação entre cada aminoácido. Aminoácido tRNA sintetase. É a mocinha responsável pela união das bolotinhas para fazer as pontes entre as bolotinhas lá do meu colar de pérolas, que seria aí, a grosso modo, o meu modelo de um monte de proteínas, tá? Então, a enzima que faz essa união, que vai unindo todas elas lá no ribossomo, aminoácido tRNA sintetase. Isso aí vai acontecer lá no citoplasma da minha célula, né? São só coisas mais um palavreado mais chique para falar coisas que a gente já sabe, né? Ativação de aminoácido, formação de um derivado específico, especificidade da enzima, segunda etapa, códon, anticódon, coisas que a gente já falou, não precisa disso aqui. A associação entre as subunidades dos ribossomos para poder ali passar a minha fita de RNA. Lembrando que a metionina é o códon de iniciação. O que mais que tem aqui? Então, eu tenho aqui um ribossomo e eu tenho um RNA transportador, trazendo a minha fita, vai lendo aqui, vai lendo e montando a minha proteína. Agora, veja bem, essa baguncinha que tá aqui, ó, essa baguncinha aqui, é para mostrar para vocês que a produção da proteína, a síntese de proteínas, ela só vai começar quando se encontrar o códon de iniciação. Antes disso, a molécula de RNA ela não começa sempre do códon de iniciação, mas a leitura da fita, a síntese da proteína só vai começar quando o ribossomo identificar aquele códon de iniciação, tá? Mesmo que tenha muitos códons antes, ele pode até olhar para eles, mas ele não começa a montar a proteína. Ele começa a interpretar aquele RNA mensageiro, mas não monta a proteína. A proteína vai ser montada, vai ligar o play para montar a proteína quando eu encontrar o códon de iniciação, ok? Aí sim está disparada a produção da minha proteína, tá? Códon de início, finalização do códon de início. Quando eu termino o códon de início, o meu A, o G, e aí eu consigo ler todos os outros códons e anticódons que vai fazendo. Esse processo vai acontecer até encontrar os códons de paradas, o AG, o GA e o AA. Professor, mas que tamanho isso vai ter? Quando que vai parar? Ao acaso, quando encontrar um códon de parada. Aí vai finalizar a minha proteína. Por isso que eu iniciei a aula falando, proteína é molécula grande, alto peso molecular, porque ela só vai parar de ser construída
quando eu encontrar o códon de parada, senão não paraliso, tá bom? Aqui, só mostrando a extensão, né, a extensão da minha proteína, né, o processo de elongação, que vai alongando, trazendo aminoácidos, colocando ali na minha proteína que está sendo formada. Lembrando sempre que é um códon, que o anticódon tem que ser um complementar, com aminoácido complementar, tá bom? Ligação peptídica entre dois aminoácidos, já falamos sobre isso. Nossa, é uma coisa de repetição sem fim, né? Aí o ribossomo vai deslocando e andando sobre a fita de RNA mensageiro para ir lendo e montando as próximas sequências que formam os próximos aminoácidos, né? Aqui, ó, em uma figura tridimensional, eu tenho aqui, ó, a formação de uma nova proteína, eu tenho a leitura da minha fita, ela vai passando dentro desse RNA ribossomal, e aí vai lendo aquela informação e montando a minha proteína. E aí vocês ficam sempre vendo eu falar assim, nossa, proteína, essa professora só sabe falar de proteína falando de bolotinhas. Sim, mas a estrutura básica de uma proteína, vocês vão lembrar, a estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, começa sempre por um cordão de bolas, depois 2 cordões de bolas, os cordões de bolas retorcidos em volta deles, e assim vai para formar proteínas mais complexas, da mais simples às mais complexas, tá? Então, é bolas mesmo, as bolinhas mesmo. Não briga comigo, não, mas é isso aí. Aqui, só mostrando para vocês o que eu já tô até decorei. Se eu decorei, imagina vocês, né? O códon de terminação, um deles, encontrou esse códon, a proteína está pronta, lógico, isso ela não é desse tamaninho só, né? As 2 subunidades liberam essa proteína, tá? E esse ribossomo fica prontinho, livre. Ele vai morrer, professora? Não, ele fica livre para começar a síntese de uma outra proteína. Com o mesmo molde? Não, vai chegar outro molde aqui de RNA, vai encaixar e vai acontecer a síntese de proteína. Existe até algumas literaturas mais modernas que falam que na síntese de uma mesma proteína eu tenho vários ribossomos trabalhando na síntese de uma mesma proteína, tá? Um pega no começo, um pega no meio, outro pega no fim da fita de RNA e vai produzindo aí as estruturas, né? Talvez a gente lê e vai ver que isso aí justifique as estruturas terciária, quaternária, a questão de eu ter vários ribossomas aí ao mesmo tempo, ajudando na síntese das proteínas, tá bom? Aqui, só mostrando para vocês, depois que termina de produzir a minha proteína, aqui, ó, vários ribossomos produzindo uma proteína só. Eu tenho um RNA mensageiro grandão, gigante, né? E aí vários ribossomos encaixam ele e começam a produzir a minha proteína. Eu fico pensando que é daqui que vem as estruturas mais avançadas da proteína, né? Muita gente construindo ao mesmo tempo, né? Os polissomos, vários ribossomos trabalhando. Aqui, né? Dentro eu tenho o RNA, abriu, formou o RNA foi depois de sofrer o processo de splicing, ele foi para o citoplasma da célula e lá o RNA ribossomal começou a sintetizar essas proteínas. E o tempo todo tem que estar na sua cabeça que se é uma célula da pele, está produzindo os componentes da pele. Se é uma célula que produz anticorpos, então está produzindo proteínas para fazer anticorpos, tá? Então, é isso que você tem que estar focado, porque a base você já tem de produção de proteínas. O que você tem que estar focado é compreender para que eu estou usando isso aí, tá bom? Diferença entre RNA e DNA, já falei horrores, nem vou parar para falar, né? E algumas considerações importantes, que cada proteína, por menorzinhas que ela seja, elas vão ter uma sequência de pelo menos, de no mínimo, 70 aminoácidos, tá? Eles não são diferentes. Eu posso ter metionina com metionina, leucina, repete-se do decorrer, porque afinal eu só vou ter 20
para fazer essa proteína. Então, a menorzinha que eu tenho, ela tem pelo menos 70 aminoácidos. Aí você multiplica 70 vezes 3, né? Que são cada códon, cada aminoácido são 3 nucleotídeos, para vocês verem quantos nucleotídeos vão ser utilizados, né? Aqui, ó, um códon, 3 nucleotídeos, no RNA mensageiro, um códon equivale a um aminoácido da proteína, um anticódon a 3 nucleotídeos no RNA transportador. Então, é por isso que se justifica que as proteínas, todas as aulas que vocês vão ter, com qualquer professor falando de proteína, eles vão sempre falar, nossa, proteína é uma molécula pesada, ela é grande. Por quê? Porque ela é formada por, no mínimo, 70 aminoácidos, tá? Para formar uma proteína da mais simples a mais complexa, tá bom? Aqui, só o RNA, fita simples, DNA, as bases nitrogenadas que a gente tem, tá? O que mais? Só? Acabou? Simples assim. Simples demais, eu falei que eu não queria me alongar no sentido de passar conteúdo a mais, porque tudo isso aqui a gente já trabalhou, parecia mesmo uma forma de revisão, para vocês relembrarem o conteúdo de prova, tá? Isso aí está acontecendo o tempo todo, dentro de todas as células do meu organismo. E aí me faz pensar naqueles pacientes, naquelas pessoas que fazem algum tipo de suplementação proteica. Que eu sempre falo, todo mundo que teve aula comigo, eu sempre chamo atenção para a questão da suplementação proteica, né? Inclusive, agora tem até para você suplementar com os aminoácidos específicos, né? O que acontece? O que acontece? Vamos falar dos esportistas e suplementação. Os esportistas fazem algumas suplementações baseados na introdução de uma sobrecarga de proteínas, né? Tem aí proteínas de vários tipos, isolada, não isolada, grande, pequena. Eu não entendo muito do tipo de proteínas que eles utilizam, não, porque afinal vocês sabem que eu não sou uma esportista, né? Mas o que acontece? Para quem tiver intenção de fazer sobrecarga com proteínas, vamos nos lembrar que todos os aminoácidos que vocês precisam, eles são adquiridos de forma natural da sua alimentação. Se você faz uma alimentação saudável, dificilmente vai faltar algum tipo de aminoácido no seu organismo, a menos que você não consiga metabolizar, utilizar, absorver, sintetizar os seus próprios aminoácidos, que a gente tem deficiências de síntese de aminoácidos, tá? Isso aí acontece. Só que, se você faz uma sobrecarga de uma determinada proteína, faz um excesso de uma determinada proteína, que fique muito claro, né? O seu corpo tem que ser capaz de entender essa sobrecarga e você tem que utilizar essa sobrecarga. Se você quer, com o intuito de formar músculo, que fique bem claro que se você ingerir proteína a mais, né, excesso de proteínas, mas não treinar, não malhar, não fazer musculação, não exercitar o seu órgão, esse excesso de proteínas que você está ingerindo, eles vão ser acumulados em forma de gordura, tá? E não se esqueçam que que a proteína, as pessoas ingerem ela porque ela não é a primeira forma, a principal forma de acúmulo energético. A nossa primeira forma de energia que a gente utiliza no nosso organismo é a glicose, depois a gordura e depois a proteína, tá? Então, por isso que as pessoas fazem sobrecarga para poder ganhar massa muscular. Mas para isso é preciso exercitar. Se você não exercitar, você vai acumular esse excesso em forma de gordura. E aí todo mundo sabe que gordura é fácil de perder aqui na minha aula, mas na vida real não é verdade, tá? Outra coisa importante sobre excesso de proteínas. Todo excesso de proteínas vai levar a um excesso de funções
de órgãos que têm a responsabilidade de metabolizar essas proteínas. Quem são esses órgãos? Especificamente o fígado e especificamente o rim. Tudo que você ingerir em excesso de proteína, ela precisa ser metabolizada, ela precisa ser utilizada, ela precisa ser disponibilizada para o organismo. E quem vai fazer isso é o seu fígado e é o seu rim. Então, tenha muito cuidado, porque o seu fígado e o seu rim têm que ser capaz de metabolizar esses excessos. Porque se ele não conseguir, obviamente que ele pode entrar em falência, tá? Então, excesso de proteínas, excesso excessivo de proteínas, pode levar à falência de órgãos, como o rim, por exemplo? Sim. Hoje ou amanhã? Ou hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, ou nunca. Depende do organismo. E se a minha sobrecarga, professora, ela é hormonal? Eu quero utilizar hormônio para ganhar massa, para perder peso. Vai a mesma ideia. Hormônio, proteína, seu organismo já sintetiza tudo que você precisa, exceto se você tem algum tipo de distúrbio que não deixa você sintetizar, então, obviamente, você tem que fazer aquisição externa. Mas se você já tem, vamos imaginar que você quer utilizar um hormônio tireoidiano. Hormônio tireoidiano, que são hormônios fabricados aí pela sua tireoide. Você quer utilizar hormônios tireoidiano com o intuito de emagrecimento. Pode, professora? Eu nunca ouvi falar disso, não. Já ouvi falar de IGF-1, já ouvi falar de um monte de coisa, mas não sabia que hormônio tireoidiano emagrece. Olha, a mola mestra do teu corpo é, a grosso modo, a tua tireoide, que tem hormônios fundamentais aí, que tem a ver com o seu metabolismo, o metabolismo de todo o seu corpo, ok? Então, veja bem, se eu decido dar uma desperta e utilizar hormônio tireoidiano para emagrecer, pode? Uai, eu não te aconselharia a fazer isso. E já é proibido, inclusive no Brasil é proibido, tá? Mas enfim, cada doido com a sua mania. Se você utilizar hormônios tireoidianos sem necessidade, quando eu falo sem necessidade é porque o seu organismo já produz, mas mesmo assim você quer beber a mais. O que a sua tireoide vai pensar? A sua tireoide vai pensar assim, ó, quando você começa a fazer a ingesta desses hormônios extras. Ela vai pensar assim, poxa, ela já tem. Se ela já tem, eu não vou mais trabalhar, vou ficar calada e quieta, não vou produzir mais não. Porque eu tô vendo hormônio circulante, tem hormônio comandando a tireoide, por que eu vou fazer a ingesta por que eu vou começar a sintetizar hormônio? Então, a sua tireoide pode acabar entrando pode atrofiar, pode perder a função temporária ou definitiva, tá? Então, tenham muito cuidado com esse excesso de hormônios, uso indiscriminado. Igual serve a testosterona do mesmo jeito, proteína, você já tem, você já produz, o seu corpo já produz. Quando você bebe a mais, vai ficar fortinho? Vai, porque a testosterona é o hormônio da agressividade, é o hormônio masculino, que dá o gás do homem. Vocês pensam que o gás, quando eu falo gás, é no sentido de excitabilidade? Não é esse gás que eu tô falando. As características masculinas, tipo a impulsão, a forma de falar, a agressividade e tal, aquela coisa do machismo, é típico da testosterona, ok? Quando você utiliza esse hormônio em excesso, o que vai acontecer? Lógico que você vai ganhar mais massa, lógico que você vai desenvolver mais corpo, lógico que você vai ter mais pelo, a voz e tal, mas com isso, quem que faz a produção? Quais que são as células no seu organismo que se abrem o DNA para formar a proteína lá da testosterona? São lá do seu testículo, ok? O que vai acontecer? Seu testículo vai pensar assim, poxa, já tem testosterona, não precisa a gente trabalhar. E ele vai entrar em quê? Em atrofia. O seu corpo para de produzir aquele determinado hormônio porque ele vê que você já tem. Você já tem excesso. Para que ele vai trabalhar? Ele vai parar. Ele é assim, nosso corpo é assim. Se já tem, ele para de trabalhar. Então, o que eu estou chamando a atenção é para as sobrecargas proteica, hormonal, porque isso, em algum momento, o seu corpo vai te dar a resposta disso aí.
Pode ser agora, pode ser amanhã ou pode ser nunca. Você pode morrer antes disso acontecer. Mas, infelizmente, tudo tem um preço. Então, a Biomol serve para te mostrar isso. Todas as células estão produzindo um tipo de proteína. Só que quando você não deixa o seu organismo produzir e você quer ajudar ele, cuidado. Eu te aconselho a ter uma orientação médica para isso. Porque se você fizer por conta própria, você pode acabar perdendo função do seu organismo. Quer ver um outro? IGF-1, GH, hormônio do crescimento. IGF-1 tem a ver com a modulação do hormônio do crescimento e com a modulação de insulina também. São próximos, né? Depois vocês vão estudar essa questão de hormônios. O que acontece? Quando eu faço uma sobrecarga de GH, o pessoal estava fazendo muito sobrecarga de GH, eu posso interferir diretamente na função do meu tecido hepático, tá? Inclusive, eu posso parar de produzir de forma abrupta aí, ou a insulina, glucagon, e por aí vai, por interferência de hormônios exógenos. Então, não é que eu esteja falando para vocês que porque a gente entende um pouco de Biomol, a gente tem que parar de usar. É que se vocês forem utilizar, se houver a necessidade de fato de utilizar ou fazer algum tipo de sobrecarga, que ela seja sempre feita sob orientação médica, para que depois, lá no futuro, você não venha chorar pelo leite derramado, porque você estimulou demais, desenvolveu um tumor, desenvolveu não sei o que, uma hipofunção, fiquei estéril, fiquei não sei o que, blá, 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 por conta de uma sobrecarga que você fez agora, fazendo uso de substâncias indiscriminadas, de forma perigosa. Tudo bem, meninos? Perguntas? Perguntas? Cadê vocês? Cadê Robson? Cadê Presente, todo mundo? presente. Pergunta, Robson. Eu Sua companheira sumiu das aulas essa semana. Não, ela tá aqui, ela tá tentando entrar na aula, mas já mandei o link umas 3 vezes para ela não consegue. Mas já falei para ela quer entrar pelo celular, o celular dela dá uns bugados. Bloqueia. Dúvidas, meninos? Conteúdo bem tranquilinho, bem de boas. Eu, particularmente, talvez seja uma das aulas que eu mais gosto de Biomol. Não sei se é porque dá para colocar a clínica. Eu adoro aula que eu posso colocar a clínica. Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês em relação a conteúdo para a gente fazer um spoilerzinho da prova? Ou vocês não querem fazer isso? Tá super cedo, tipo aula revisão mesmo. Querem um spoilerzinho da prova ou não? Com certeza. Eu vou dar só para o Robson. Eu vou tirar todos os outros da sala, vou derrubar vocês, tirar vocês daqui e vou falar só com o Robson, porque vocês não falam comigo. Tainara! Eu tô aqui, professora. Eu cutuco vocês, aí vocês falam comigo, né, seus trem? Deixa vocês. Bora fazer spoiler de prova, adoro. Tô na semana dos spoilers, aprendi essa palavra esses dias para trás aí, né? Tava na moda, aprendi. Vocês não estão vendo mais a minha tela, né? Que pena, lamentável vocês não poder ver a minha tela. Triste. Vamos ver o que eu coloquei na prova de Biomol. Biomol. Caminhos onde vocês devem percorrer para fazer a prova de Biomol bem feita, bonitinha. Todo mundo fechando a prova, claro. Esse é um pouquinho, tá abrindo aqui, viu, meninos? Tá tipo uma sexta-feira, assim, para abrir o slide o arquivo da prova. Mas vocês não estão com pressa, né? Se vocês quiserem, às vezes vocês até querem que eu abra para vocês dar uma olhadinha nela, de rabo de olho e tal, não custa nada, né? De rabo de olho, não, de 2 olhos abertos. De 2 olhos abertos, printa logo, né? O que tiver que printar e tal. O print aqui tá certinho, o dedo já tá no print já. Tá acionado já. Qualquer bobeirinha que eu der, já era.
Misericórdia. Então, vamos lá. O que vai ter na prova de biomol? Vamos lá. Vamos estar falando sobre a composição dos nucleotídeos, tá? Vamos falar de nucleotídeos, da composição da molécula de DNA e RNA, tá? Aquela coisa de grupamento fosfato, pentose, base nitrogenada, que mais? RNA. Quem guarda a informação genética, se é o DNA ou é o RNA. Aí vocês não deixam eu pegar vocês com as minhas pegadinhas fantásticas, tá? Lembrando que o RNA é só para sintetizar proteínas e o DNA é o que guarda informações, tá? Lembrar que no DNA ele é enovelado com proteínas que eu chamo de histonas, que eu falei isso na primeira aula, tá? Lembra aí que quando eu não formo como chama, o nucleotídeo, tem uma coisa que chama nucleossomo, que é uma parte mais outra parte mais outra parte de alguma coisa, tá? Lembrar que dentro do núcleo da célula, esse DNA está muito compactado, que ele só vai se abrir em 2 momentos, quando ele for ou duplicar ou abrir para formar um RNA, tá bom? Não esquece desses detalhezinhos. Que mais? Quando o DNA duplica, ele forma uma nova molécula de DNA, cópia. Quando ele duplica, ele faz uma nova cópia. Quando ele faz a transcrição, é para formar o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro vai do núcleo para o citoplasma. Que mais? Que mais? Lembrando que ele vai levar a informação para produzir a proteínas, coisa que a gente acabou de falar. Falando de eletroforese, lembrando que na eletroforese eu consigo fazer a separação, não é, de fragmentos de DNA, sempre de acordo com a carga elétrica, né? Lembrar que com a carga elétrica e com o peso molecular, que aí nós vamos ver quem vai migrar mais rápido, quem vai migrar mais devagar. Lembrar que o DNA, lá para mim fazer a minha técnica de eletroforese, ele é carregado negativamente, ok? Isso aí são informações de uma questão todinha. Não sei como vocês vão usar essa informação, mas está em uma questão todinha, tá? Fases do sequenciamento do DNA, tá? Aí vocês não se esqueçam que nós temos a fase de desnaturação, de anelamento, depois de extensão do sequenciamento genético, tá? Nas fases lá para fazer o sequenciamento do genoma. O que mais que é importante? Que mais? Informações importantes e verdadeiras. Ai, desculpa. As pequenas porções diminutas dos genes, né, que são os genes, são lidas, né, por um equipamento de sequenciamento, a gente já sabe disso, e eles leem até 1000 nucleotídeos ou pares de base de uma só vez, né, eles podem ler. Os genes reúnem as partes, né, e as colocam na ordem original, também é parte lá da leitura da nossa informação genética. As partes do gene que coincidem podem ser fundidas para encontrar complementaridade. Esse processo de sequenciamento lá na minha técnica de PCR, ela acontece várias vezes, ou seja, vários ciclos. Isso era uma informação que a gente já tem. E aí a gente vai fazer esse sequenciamento até montar aquela sequência completa que foi colocada ali para ser estudada, tá? Então, isso tem a ver com o sequenciamento genético. Tudo que eu falei para vocês é verdadeiro, tá bom? O que mais? Qual que é a função
do sequenciamento do DNA. Para que eu quero sequenciar o meu DNA, o DNA das coisas, né? Eu quero DNA, eu quero sequenciar justamente para determinar toda a sequência de nucleotídeo, né, de uma determinada molécula de DNA ou de todo o organismo que seja, tá? Eu quero fazer o sequenciamento para determinar toda a sequência de nucleotídeos em uma determinada molécula de DNA. Para isso que eu faço o sequenciamento, tá bom? Em relação ao gene, a gente sabe que cada gene codifica uma proteína que, por sua vez, é formada por um conjunto de aminoácidos, foi o que eu acabei de falar. Cada gene codifica uma proteína e uma proteína é uma sequência de aminoácidos. Todo o resto é balela, porque vocês sabem que tem muito texto, né? Não esquecer de jeito nenhum da minha sequência iniciadora, A, U, G, das minhas 3 sequências finalizadoras, o AA, o GA e o AG. De alguma forma, isso aí está inserido na prova de vocês. Saber sobre o splicing, né? Saber sobre o splicing, que é aquele processo de remodelamento, de processamento do RNA, onde eu retiro os introns e deixo apenas os exons, tá bom? Antigamente chamava introns de lixo, DNA lixo, hoje a gente sabe que não é, mas ainda assim nós vamos deixar só os exons, que são as partes que conseguem produzir a minha informação para montar a minha proteína, tá? Outra coisa é que eu posso dar uma sequência de DNA para vocês e pedir, coisa mais simples do mundo, e pedir a tradução, né? Pedir a tradução. Pedir a transcrição em RNA. Se eu pedir a duplicação, você vai fazer a complementaridade. Se eu pedir para você traduzir em RNA, vocês nunca esqueçam de que todas as vezes que aparecer um A na minha sequência de DNA, ele tem que ser substituído por um U. Se vocês errarem uma única letrinha, vai ser considerado errado. Não tem meio certo nem meio errado. É tudo errado ou é tudo certo, tá bom? Aquele negócio de cálculos do tipo quantos 3 códons tem quantos aminoácidos, tem quantos nucleotídeos, a continha é importante. Então, você precisa estar sempre ciente da regra. Cada um aminoácido equivale a 3 nucleotídeos, ok? Para fazer o cálculo, se eu te der, por exemplo, uma proteína com não sei quantos aminoácidos e te pergunte quantos nucleotídeos tem, sei lá, tem loucura para tudo, né? Então, vocês decidem a resposta. O que mais? Eu também vou querer saber as 3 etapas aí, as 3 etapas da PCR. Isso aí é importante. 3 etapas, assim, de forma nua e crua, sem ficar enchendo linguiça. Não quero que pegue lá do AVA, da internet, e aí colhe aí. Eu quero só as 3 etapas básicas. Ai, peraí, não vou morder meu braço. Pernilongo aqui em casa não tá faltando, não. As 3 etapas para fazer aí a técnica de PCR. Técnica de PCR, 3 etapas. Alguém sabe me dizer? Ou concorda comigo que pode ser escrito lá desnaturação, anelamento e extensão? Só isso, mais nada, tá? E aí eu posso também dar uma fotinha para vocês. Adoro fotinhas. Uma fotinha para vocês marcadas na etapa lá da minha PCR e perguntar qual é a enzima envolvida em algum dos processos. E aí, obviamente, durante todo o processo da técnica de PCR, vocês sabem que eu só falei da TAC DNA polimerase, eu não falei de mais nada.
Então, né, sei lá, quem que monta aí a sequência de DNA lá dentro da minha técnica de PCR? Talvez, quem sabe, porventura, seja uma enzima chamada TAC polimerase, que é aquela lá que é derivada lá das regiões vulcânicas, que tem estabilidade térmica e tal, mas isso eu não estou perguntando, é só uma curiosidade. Pronto, 14 questões faladas para vocês, as respostas, e vocês não sabem onde elas estão, mas eu falei na sequência, inclusive, só para vocês terem noção da minha bondade hoje. Sequência de questões, respostas dadas a vocês. É só saber utilizar agora. Dúvidas? Dúvidas? Anotaram? Gravaram? Cadê vocês, meninos? Meninos, cadê vocês? Tainara, só você, Tainara. Só tem você e Robson. E a Maria Paula. Meninos, era isso. Era isso. O que mais que eu tenho que falar? Agora vocês aproveitem esse momento, super cedo ainda. Acessem o AVA. Olhem se a nota de vocês está lá, da atividade formativa. Se não tiver, me chamem para eu olhar. Me chamem lá no Zap para eu olhar para vocês se eu errei, se cadê a nota de vocês. Se vocês não falarem comigo, eu entendo que a nota está lá. Agora, não venham falar comigo depois da prova, depois que você vê a sua nota de prova, que você vê o que não deu, não era tanto que você queria, que aí você quer que eu coloque outra nota para você de atividades, tá? Ah, outra coisa importante. Lembrete. Alguém já falou aqui comigo, isso é tops. Importante, o que é importante? Na prova, nas questões objetivas, não tem mais que uma alternativa certa, ok? Não tem, só tem uma. Então, se você marcar mais que uma, vai anular a sua questão. Então, por favor, não marquem, só marquem uma. Então, a prova está fácil, vocês já têm as respostas. Deem o melhor de vocês, tentem inicialmente fazer uma prova fazendo uma leitura. Cuidado com questões que vocês julgam serem semelhantes às da internet, porque podem ter diferença. Vocês sabem que eu dou uma mexidinha nela para elaborar. Então, para vocês não terem surpresas depois na hora do gabarito, aconselho vocês a lerem com muito carinho cada resposta. Não confie no gabarito do colega, porque o colega pode saber menos que você e pode ter pego o gabarito de outra pessoa, tá? No mais, eu vou estar aqui na quarta, vou deixar online, se você tiver problemas, caiu, não conseguiu entrar de novo, blá, blá, blá. Fala comigo que eu te ajudo a resolver o seu problema, tá bom? Tudo bem? Meninos? Tudo bem? Se ninguém vai falar mais comigo, eu vou me embora. Despedir de vocês. E nos vemos, para quem tem aula comigo amanhã, nos vemos amanhã, para quem não tem, semana de prova, e depois da semana de prova a gente se vê, ok? Beijo, beijo, tchau, tchau, boa noite para vocês, se cuidem, fiquem todos com Deus, tá? E fiquem em casa, não vão aglomerar, hein, meninos? Não vão aglomerar. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, professora, boa noite. Tchau, Maria Paula, boa noite.